Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos. Começando aqui mais um podcast Tirei do Texto, o teu podcast cristão católico. E nós vamos começar aqui, como sempre, o nosso apoiador Master Sun, máquinas e cafés e insumos. Máquinas para a sua empresa, consultório, clínica, escritório ou até mesmo particular. Se quiser saber informações sobre insumos ou até mesmo a máquina da Sun, fale com eles pelo 5399971 50205. Também, deixando um recado aqui para vocês, quem quiser, tu tiver alguma empresa e quiser nos apoiar aqui, ser nosso patrocinador, entre em contato ali pelo @tirei do texto e a gente vai te mandar nossas propostas, que ali nós temos 3 pacotes, com certeza algum vai se encaixar aí no teu perfil. E lembrando que desses 3 pacotes, cada um a gente tem um número limitado, beleza? E hoje eu estou aqui com uma pessoa, uma empresária, mãe, esposa, católica, que veio aqui conversar conosco. Muito obrigado, Indriele Marques, por tu ter aceitado esse convite, né? Mesmo que tenha sido um pouco assustado, mas como foi na missa, né? Tu não tinha como dizer. Não tinha como dizer não. Eu queria que tu, aí, né, para quem não te conhece, que tu dissesse para nós quem é a Indriele, né? Falar um pouquinho até da tua empresa, né? Que eu dei uma olhadinha ali no Instagram, ali, que tu possa falar um pouquinho para nós. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, meu nome é Indriele, eu tenho 27 anos, tenho 2 filhos, a Cecília de 4 e o Lauro de 9 meses. Atualmente eu trabalho na minha papelaria, entre papelaria criativa, faço agendas, faço cadernos personalizados, faço lembrancinhas, faço toda essa área de papelaria. Mas tu tem um espaço físico ou é só pelo Instagram? Não, é só pelo Instagram. Eu trabalho em casa para conseguir ficar mais perto dos meus pequenos. Claro. E como é que o pessoal faz ali para te encontrar? É Endre Papelaria Criativa. Endre Papelaria Criativa. Depois a gente bota na descrição aqui. Tá, e aí a pessoa entra ali em contato contigo, aí tu manda tipo um catálogo, uma coisa assim ou não? Isso. E aí meu catálogo de produtos. Agora, essa época já passou um pouquinho as agendas. Sim. Então, durante o ano, a gente vai trabalhando nas datas. Trabalhamos bastante Dia da Mulher. Aí, agora, estamos nas lembrancinhas. Aniversário, formatura, casamento. Dia das Mães. Dia das Mães em seguida tá aí. Páscoa também. E aí a arte tu faz também, se a pessoa precisar, ou a pessoa te manda a artezinha pronta já? Se a pessoa tem a arte pronta, eu uso o logo da empresa, uso tudo, mas também faço todas as artes. É meio de família isso aí, né? É de família. A criatividade é de família. É de família, Cada né? um num ramo. Que daí tem o Endrigo, que começou acho que com teus pais, né? Me corrija se eu estiver errado, com a malharia. Isso. E aí o Endrigo assumiu ali. Isso. E aí depois a Endrize é com os personalizados. personalizados, Gravação a laser, canecas. Os brindes, né? Isso. E aí vem tu aí na retaguarda fazendo... Fazendo a parte de papelaria. Então, quem quiser fazer alguma coisa da empresa, contrata um e leva os 3. Leva os 3, isso aí. Que legal. Aí, Endrize, queria saber um pouquinho de ti, né? Sobre quem foi a Endrize, né? Indriele. Desculpa, Endrize é tua irmã. Desculpa. Normal. Como começou, assim, a tua fé, né? Se desde lá do começo, desde de criança, tu já tinha essa tendência, tu foi te descobrindo, assim, na fé católica? Então, eu sou batizada. A minha família é católica pelos 2 lados, mãe e pai. Com uns 9 anos, a minha mãe me colocou ali na catequese para começar a primeira Eucaristia. Tu é a mais nova, desculpa? Eu sou a mais nova. Isso. Os meus irmãos já tinham, né, a primeira Eucaristia. E aí minha mãe me colocou. Não deu muito certo, não gostei. Não gostei. A minha mãe... anos, desculpa? Com 9. Mas aí a minha mãe não insistiu, deixou pra um outro momento. Aí lá com 14, me convidaram pra fazer o Eterna Semente. Aí eu, quero fazer o No limite já, estourando. Sim, já nem podia, né? Porque era até 13 e aí eu já tinha feito 14, mas fazia pouquinho que tinha feito. Aí fiz a ficha, avisei a minha mãe, né, que iam ligar e tudo mais. Ligaram, minha mãe não foi na reunião. Minha mãe não fez nada, esqueceu, apagou da cabeça. E aí eu fiquei, as gurias, meu Deus, Indriele, tua mãe não foi agora, não sei o quê. Aí eu insistindo, né? Mãe, tu precisava falar com as gurias e tal. Aí a coordenadora do curso foi até a minha casa e fez uma reunião particular. Sim. Só com a minha mãe. Aí minha mãe deixou eu ir e tudo mais. Aí eu fiz o Eterna.
Mas ninguém frequentava. Uhum. Nem os meus pais, nem os meus irmãos, nada. Começaram a frequentar quando eu comecei a ir pro Eterno. Ah, tá. Eu Aí achei eles iam em missa de Sim. saída. Eu cheguei, ele já fazia parte, sim, do Não, Emaús, alguma coisa. não, Tá. ninguém fazia parte de Uhum. nada. E aí começou essa minha caminhada. Assim, comecei a gostar bastante, me encontrei no Eterna. E aí já era mais velha, já comecei a trabalhar mais com as crianças, gostava Aham. muito. E depois fiz o Nazaré. Aí, Em seguidinha. em Nazaré seguida, acho que é com 14 já, né? em seguida fiz o Nazaré. E depois, quando eu fiz 18 anos, também fiz o Emaús. Foi tudo uma sequência. Aí fez o combo todo. Aí fiz o combo todo em poucos anos, já tinha o combo todo. Mas foi assim que começou a minha vivência Sim. dentro da igreja. E assim levando os meus pais, que também só iam em missa de saída. Os meus irmãos também. Ninguém frequentava. Tá, e aí depois. Aí tu seguiu participando dos três ou tu. O Eterna sempre foi. Teu forte sempre foi o meu Eterno. forte sempre foi o Eterna. O Nazaré, não tive aquele encontro, assim. Não foi. Recém tava voltando também. Sim. Teve uma pausa, né? Foi bem naquela época que tinha parado e tava. Isso. Aí recém tava voltando, então acho que o curso não tava bem estruturado. Era o Eterna. Sim, era o Eterna sim. que eu gostava. Mas não adianta, a gente que faz, assim, sempre tem um que a gente tem mais uma tendência, assim, né? Tá, e aí depois, aí o teu esposo conheceu nos movimentos? Não. Não. Eu conheci muitos anos depois. Começou a minha vivência maior de fé, assim, começou em 2016. Eu recém tinha entrado na faculdade, tinha feito o Emaús e recém tinha feito 18 anos. E vi que as coisas não estavam legais pra mim. Tava uma coisa meio estranha, não me sentia tão bem, não tinha vontade de fazer as coisas. Mas, exteriormente, assim, tava tudo... Tava tudo caminhando. Bacana, assim, Eu trabalhava, estudava, tinha os meus grupos. E aí, eu entrei para um curso da Eterna. E aí, numa palestra, eu ouvi um testemunho de uma pessoa falando sobre a depressão. E aí, ali, eu... acendeu. Desculpa, eu acho que eu perdi um pouquinho o time. Isso quando tu já tava te sentindo... Isso, eu me sentia... estranha. Muito estranha. Tá. Mas não conseguia chegar à conclusão do que tava acontecendo. Aí, dentro da casa, eu ouvi aquele testemunho e comecei a ligar os pontos. Meu Deus, é isso que eu tô sentindo? Não consegui ficar até o final daquela palestra, tive que sair porque eu me arrasei. Fiquei muito chateada. Aí entendi. Bom, é isso que eu tô passando? Preciso conversar com a minha família. Aí, quando eu saí da casa, aquela semana eu conversei com a minha mãe. E ela, é uma fase, vai passar, não levou muito a sério. Aí, conversei algumas outras vezes e a minha mãe sempre naquilo de, vai passar. Ela achava que era a função de eu ter entrado na faculdade, de estar tudo meio bagunçado, assim. Muitas mudanças, assim, muitas mudanças, enfim. isso. Ela achou que fosse isso. Não levou a sério. Aí, um belo dia, eu não tava insustentável pra mim. Eu não conseguia levantar pra trabalhar, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia fazer nada. Aí, eu não tinha coragem de falar com a minha irmã pessoalmente. Então, eu mandei uma mensagem. Olha, tá acontecendo isso. A tua irmã já não morava mais contigo? Não. Porque como a gente tem muita diferença da idade, meu irmão mesmo, eu nunca morei com ele. A gente tem 17 anos de diferença. E dela eu tenho 12. Então, eu acho que eu tinha uns 9 anos quando ela saiu da casa. E aí, eu mandei uma mensagem pra ela e disse... Olha, tô me sentindo assim, assim, assim. E eu preciso de ajuda. Aí, naquele dia mesmo, ela marcou terapeuta pra mim. E eu comecei a ir na terapia. E até então, tu tava sozinha? Tava sozinha. Não tinha procurado médico, não tinha procurado nada, sozinha? Não, porque os meus pais não levaram a sério o que eu tava sentindo, o que eu tava falando. Aí, a minha irmã me levou na terapeuta e eu comecei a fazer terapia. Foi umas quantas sessões até que ela resolveu me encaminhar para um psiquiatra. Disse que não, tá pior do que só o início. Então, aí conversei com os meus pais, eles não aceitaram de maneira nenhuma.
Porque como que vai tomar remédio? Porque é um absurdo, porque... Aí a psicóloga conversou com eles aceitaram um pouquinho melhor, mas não... Naquelas, não aceitaram muito bem. Era muito novo, tudo muito novo pra eles. Aí me levaram na psiquiatra, eu comecei a tomar a medicação, mas conforme o tempo ia passando, eu via que não tava. Mesmo assim, não tava... Não adiantava. Nossa. Não tava adiantando, não tava funcionando. E na cabeça do meu pai, quanto mais atividade ele me desse, melhor ia ser pra mim, porque a minha cabeça ia estar ocupada. Sim. Então ele me dava trabalho. Como eu trabalhava com eles na malharia naquela época, era trabalho. Vai resolver. Vai resolver. Tu me dava todas as coisas que tinha pra resolver da empresa, ele dava pra mim. E eu só piorava. Claro. Que quanto mais coisa me davam, mais eu me enlouquecia. Troquei medicação várias vezes nesse período. E o meu grupo do Nazaré foi o meu suporte. Porque a minha terapia era na sexta, às 7 da noite. E o meu grupo era às 6. E tu seguia ainda no grupo? Eu seguia ainda no grupo. Eu ia, ficava até um pouquinho antes das 7, ia pra terapia. Aí ligava na saída. Estão fazendo reunião ainda? Posso ir? Pode. Aí eles me recebiam de volta. E tinha muitas vezes que eu não conseguia levantar a cabeça. Que eu só chorava. Tinha alguns assuntos que eu não conseguia falar. E assim na faculdade também. Na faculdade tinha uma aula que bem específica, assim, de direito. A aula de direito. Eu sou formada em administração. Tá? A aula de direito eu não conseguia ficar. Porque eu só chorava. Os meus colegas perguntavam muito. E se eu fizer tal coisa? O que acontece? Se não sei o quê. Aquela aula, assim, pra mim era insuportável. E tu não tinha noção do que podia ser? Se era o professor, se era alguma coisa, não... Parece que todas aquelas perguntas e os assuntos eram um gatilho muito grande. Pra mim, que eu não conseguia... A minha cabeça dava muitas voltas. Mas eu tava tomando medicação, não melhorava, trocava medicação. E aí, em dezembro, no Natal, a minha medicação acabou. E eu não tive coragem de dizer pro meu pai e pra minha mãe. Isso em 1 ano já de tratamento, um pouquinho mais? Um pouquinho. E aí, eu não tive coragem de dizer pra minha mãe e pro meu pai. Porque todo mês era um horror. Tem que comprar remédio, porque é um absurdo essa quantidade de remédio, porque tu não precisa tomar isso, porque não sei o quê. E aí acabou no Natal e eu não tive coragem de falar que acabou. Aí não compramos, não tomei, fiquei uns 4, 5 dias, comecei a me sentir mal. Comecei a sentir enjoo, sentir tontura. E aí dia 31 de dezembro, comecei a vomitar. Vomitava sem parar. A roupa doía no meu corpo. Aí a gente foi pro hospital, acho que eram umas 8 da noite. E me reviraram do avesso. E até que eu falei, eu não tô tomando remédio faz 1 semana. É isso. O médico disse, é isso. Toda vez que tu parar de tomar um remédio assim, tu vai ter uma experiência ruim. É abstinência. Aí eu enfrentei ali a minha primeira crise de abstinência. Voltamos a tomar o remédio e tudo mais. E aí o meu pai e minha mãe entenderam. Aí que eles um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Ainda não tava... Mas entenderam um pouquinho melhor, que eu não podia ficar sem e tudo mais. Aí eu troquei de médica e troquei de psicóloga. Fiz essas 2 trocas pra ver se a gente conseguia ajustar, porque eu não tava bem. E aí eu troquei de remédio muitas vezes. Nada adiantava, nada funcionava. E durante esse processo, eu entendi que a minha doença não era de agora. Era de muitos anos. Era desde a minha infância. Isso entendeu com a ajuda Com a ajuda psicológica e da psiquiatra. Consegui entender que não era de agora. Eu era uma criança muito ansiosa. Eu não conseguia me apresentar nas as apresentações da escola. Eu não conseguia, eu ficava sempre dura, assim. Eu fui pra Disney, e aí chorei. E aí tudo virava 16 dias. E aí tudo virava pra timidez. É. Tudo apontava pra timidez. Sim. Aí eu chorava demais porque não conseguia lidar com as coisas. Desculpa, eu te cortei na hora que você estava dizendo da Disney, né? Que Sim, daí tu ficasse lá 2 semanas chorando. Fiquei 2 semanas chorando.
E coitado do meu pai e da minha mãe. Hoje eu olho pra trás e penso, meu Deus, coitados, porque eles gastaram um monte de dinheiro. Imagina. E eu só dizia que eu tava odiando. Eu odiei tudo. Eu odiei tudo. A comida não me fez bem, nada era bom. Eu não tenho foto quase. Eu tenho um arrependimento, assim, de não ter aproveitado, né? Porque eles me proporcionaram isso e eu... Foi um horror. Mas depois, com o tempo, eu consegui ter entendimento que já era a doença e que a gente não tinha entendido ainda como que as coisas funcionavam. Mas durante todo esse processo, eu ia à missa, eu ia nos meus grupos, ia no Eterna, me afastei um pouco, depois voltei. Mas nesse período, meu grupo de Nazaré foi essencial porque eles me carregavam. No grupo tu abria, assim, o Sim, jogo. sim, no grupo conseguia. E também eles faziam questão de me esperar depois da terapia. A acolhida. Isso. Pra eu, não, vem, vai ficar bem, tu vai ficar bem. Então era um momento sempre muito, muito bom pra mim. E aí depois disso, veio as tentativas de suicídio. Sério? Muitas. Nossa. Muitas. Depois de todo o tratamento já, ter iniciado tudo. Sim. Depois do primeiro ano de tratamento ali, eu tive uma crise bem forte. Eu parei a faculdade, mudei de faculdade, fiz várias mudanças, mas nada era suficiente. Nada me fazia bem. E aí eu tive minha primeira tentativa de suicídio, que eu tenho poucas lembranças, assim, porque ali eu acho que eu apavorei realmente a minha família, e aí meu pai e minha mãe foram me dar o suporte, me dar o apoio, porque até então eles ainda iam lidando, ainda não tava, ainda iam lidando mais ou menos com a situação. Sabiam que não podia faltar o remédio, mas brigavam bastante porque eu tomava muito remédio. Então, depois dessas foram 3 tentativas. E tu pode falar assim o que É que geralmente a gente não fala o que Ah, faz tá. pra não Sim, servir tá. de gatilho, né? Entendi. Para as outras Sim, pessoas. entendi. Mas hoje eu olho pra trás e penso que, graças a Deus, eu não consegui. Porque hoje eu tenho outra visão, né? Da vida, das coisas. E de tantas coisas boas que aconteceram na minha vida também depois de todo esse deserto que eu passei. Então, a minha primeira tentativa, eu apavorei todo mundo. Eu lembro de gritar muito, 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 muito. E depois teve uma outra tentativa que eu lembro porque ficou sequelas. O meu irmão tentava me segurar e eu batia tanto nele, com uma força assim, eu não sei da onde vem, mas com uma força surreal, que ele ficou com um monte de marcas. No pós, né? E a minha médica me dando todo o suporte. Dizia pra minha família, né? Não, faz isso, dá essa medicação e tal. E muitas vezes eu lembro, assim, de estar deitada, depois que a minha médica já tinha orientado a minha família sobre a medicação, e eu escutar as pessoas falando sobre aquilo e querer levantar e querer discutir, querer falar, e não conseguir, porque o remédio me paralisava. Tu tinha noção do que estava acontecendo à tua volta, mas não conseguia reagir. Mas não conseguia reagir. Isso. Então, dessas 2 vezes, eu tinha essa sensação. E a última vez, eu tava vivendo uma fase bem boa, assim. Já tinha conhecido meu marido, a gente já namorava e tudo. E começou a pandemia. Começou a pandemia. Em março. E aí, foi horrível. Porque você não podia ter contato. Ninguém podia ter contato com ninguém. Eu morava sozinha. Então, ficou os meus pais longe. Os meus irmãos também. Tava todo mundo longe, não sabia o que ia acontecer. Tava todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Tinha medo de ir no mercado, tinha medo de tudo. E aí, eu acho que eu fiquei uma semana, mais ou menos. Eu não sei exatamente que dia começou. Mas foi 28 de março que eu pensei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E
isso vai durar anos, eu não quero ficar aqui sozinha e eu não vou ficar aqui sozinha. Eu não pensei em ninguém, eu pensei só, eu não quero mais. E aí eu tentei pela última vez, 28 de março de 2020. E é Deus, né, que coloca a luzinha na cabeça das pessoas. A minha mãe me mandou mensagem e eu não respondi. Me ligou e eu não atendi. Já tinha feito a tentativa? Já. Quando ela mandou mensagem? Já. E eu não atendi. E eu tinha mandado uma mensagem pra minha melhor amiga. Eu não sei exatamente o que tinha na mensagem, mas ela entendeu. Tipo, então, de despedida, assim? Ela entendeu o que eu quis dizer. E aí, a minha mãe me ligou pro meu irmão. Meu irmão mora a 2 casas da minha casa. Ligou pro meu irmão e disse, vai ali na Indrele, porque tem alguma coisa estranha. Ela não tá me atendendo, não tá me ligando, de volta, não... Aí ele, tá. Foi, tava tudo fechado. Mãe, tá tudo fechado, não sei. Tenta de novo, entra. Entra, de alguma maneira, entra. E ele, o que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar, né? Eu vou pular o muro. E aí, nisso, o meu namorado estava chegando porque a minha amiga tinha mandado mensagem pra ele. Vai ver a Indriele porque ela não tá bem. E aí, eles se encontraram ali e resolveram o que iam fazer. Iam pular o muro. Chegaram, pularam o muro e aí a porta de dentro de casa tava aberta. Aí entraram e me encontraram na cama, desacordada. Eu lembro deles, eu lembro mais do meu irmão. De falar comigo e eu não consegui responder. E aí eu via o movimento, assim, mas não conseguia. Minha cabeça não dava. Não acompanhava. Não acompanhava o que estava acontecendo. Aí ele me perguntou o que eu tinha feito, o que tinha acontecido, e eu só apertava a mão dele. A única coisa que eu conseguia fazer era apertar a mão dele. E aí ele me colocou no carro do jeito que eu tava, de pijama, do jeito que tava, foi. Chegamos no hospital, aí a Unimed não queria me atender, porque eu tava sem a carteirinha. Cara, tá louco. E aí não tinha quem achasse, ninguém sabia onde tava. Não conseguia falar. Ninguém sabia onde tava. E aí eu tentava dizer pra eles, né, a carteira tá em tal lugar. E não tinha jeito, porque eu lembro que a minha cabeça não parava. Eu tava sentada numa cadeira de rodas, assim, e aí eu não sei o que aconteceu, que eu acho que me passaram pelo SUS, eu não sei. Eu sei que me atenderam. E naquele momento, eu ainda não tinha consciência das coisas. Mas aí, conforme foi passando e eu entendi que era pandemia, um vírus desconhecido, e eu tinha colocado toda a minha família em risco, aí eu me culpei. Aí eu me culpei muito, muito, muito. Eu chorava muito na recuperação, ali na sala de recuperação. E a minha mãe do meu lado, e a minha médica também. Mas foi culpa. Eu sentia culpa. Eu só pensava, eu não consegui fazer o que eu queria. E eu ainda coloquei todo mundo em risco. Tá todo mundo em risco aqui comigo, dentro desse hospital. E se eu matar alguém? Sim. Se alguém pega o vírus e morre, a culpa vai ser minha, eu nunca mais vou me perdoar. E eu pensava, meu Deus, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Que situação. E não... Demorei, né, uns dias ali pra me restabelecer de novo. Muito lenta, muito lenta. E aí, nesse período anterior à pandemia e essa tentativa, eu tava tomando um remédio só e tentando parar ele porque eu queria engravidar em breve. Era o sonho da minha vida, era ser mãe. Sim. E aí eu botei tudo no lixo. Porque aí eu comecei a tomar 10 remédios. E aí eu não tinha controle mais sobre nenhum deles. Porque a minha médica não me deixava ter o acesso a eles. Sim. Então era minha mãe. Minha mãe foi morar comigo. E era minha mãe que me dava. Até hoje eu não sei quais remédios eram, os horários que eram, porque foi ela que tomou conta. Ela que tomou conta. E nesse processo todo, nesse período, a única coisa que eu não soltei foi o meu terço. Então, por mais que tenha tido a tentativa e que eu quisesse, né, ter ido, eu não soltei o meu terço.
Porque eu sabia que eu só ia conseguir alguma coisa sendo o que eu queria, ou que se Deus tivesse outro caminho pra mim, Uhum. se ele tivesse junto comigo. Então, foi passando aos poucos, bem aos poucos. Eu fui conseguindo tirando os remédios também, aos poucos. E aí, mexeu com a vida de todo mundo, né? Claro. De toda a minha Aham. família e tudo mais. Eu fiquei uns dias na casa da minha irmã pra ver se mudava o ambiente. Sim, Ela tinha um neném aham. pequeno, pra ver se me ocupava mais. Aí voltei pra casa. E quando as coisas acalmaram, em maio, 24 de maio, dia da Nossa Senhora Auxiliadora, eu descobri que eu tava grávida. Daquele mesmo ano. Daquele mesmo ano, Aham. 2 meses depois. Tá, que legal. 2 meses depois. E eu pensava, meu Deus do céu, que horror. Porque aí eu informei minha médica, né? Uhum. Não, tira todos os remédios. Não podia tomar nada. Claro. Aham. Aí parei de tomar tudo e só pensava, meu Deus, e agora? Eu vou ter abstinência, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, porque eu parei, eu não tive nada. Absolutamente Uhum. nada, não tive nenhum efeito colateral. Só tive enjoo, que normal. Sim, aham. E enjoei os 9 meses. Mas eu sempre digo que a Cecília, assim, ó, foi meu anjo da guarda. Uhum. Ela que me deu força pra seguir dali em diante, porque eu não sei se eu teria tido força. Ela que foi o teu remédio durante Meu esse tempo. remédio. Naquele momento, ela foi meu remédio. E a gravidez foi de boa, tirando os enjoos, assim, foi super tranquila. tranquila. Eu queria muito viver aquele momento. Aham. Então, era estranho pra mim estar vivendo em minha pandemia, porque eu não podia socializar com as Sim. pessoas. Eu queria mostrar a todo mundo. Queria mostrar barrigão e tal. queria. Daí não deu. E a Cecília nasceu no dia do meu aniversário. Ah, viu só? Que massa. E conforme ela foi crescendo, a gente foi embora, ela tinha 2 meses. Uhum. Porque aí meu marido passou no concurso e a gente foi embora, ela tinha 2 foi meses. embora de Bagé. Isso, Aham. fomos embora, ela tinha 2 meses. Aí a gente morou 8 meses em Rio Pardo, 4 meses em Lajeado e 1 ano e meio em Progresso. Uhum. Aí voltamos o ano retrasado pra cá. Saiu a nossa transferência pra cá. E a partir de então, eu só aprendi. Eu aprendi como ficar mais perto de Deus. Uhum. Aprendi a oração de uma mãe, Aham. tendo ela. E ela, acho que tinha uns 2 anos e pouco, assim. Eu lembro que ela não falava direito. E ela veio na casa que a gente mora agora, mas que eu morava naquela época sozinha. E disse, mãe, aqui nessa casa, o vô e a avó moravam, né? É, filho, o vô e a avó moravam. E aí eu lembro, mãe, que tu tava ali naquela cama e eu disse pra ti, não vai, mãe, não vai. Eu tava contigo, mãe. Nossa senhora. Eu tava contigo. E eu fiquei, meu Deus do céu. Bate, quebrou. Porque ela não conhece essa história. Claro, ela não claro. sabe disso. E mesmo se conhecesse, não, jamais teria noção de Não. repente, né? É. E aí ela me disse que ela tava comigo. Aham. E hoje eu penso que só não deu certo aquela última vez porque Deus realmente não quis. Uhum. Já tava nos planos dele. Ele Já tinha outro tava plano. nos planos dele. Ele não quis que eu fosse. Ele queria que eu Aham. ficasse aqui. Tinha um plano maior, né? E a Cecília me ensina diariamente. E aí, quando a gente se mudou pra cá de volta, a gente passou um período eu passei um período de altos e baixos Uhum. enquanto morava fora, porque era muito difícil pra mim, sozinha. Mas não a ponto de tomar remédio. Não, eu tomava um remédio de segurança. Aham, sim. Passei esses 4 anos Seria tomando... mais ansiedade, assim? Isso, não. Aham. isso. Tomando um remédio de segurança, assim, pra ter certeza que eu ia estar bem. Sim. aham. Mas eu tava bem. Passava altos e baixos, assim, às vezes eu vinha pra Bagé, ficava uns 10, 15 dias, aí voltava, porque era muito difícil a função de eu não trabalhava. Não conhecia ninguém, Não conhecia cidade ninguém. nova. aham. E Marido com uma fora, criança trabalhando. pequena, pra cuidar. Então, Uhum. teve algumas vezes que eu precisei vir, ficar Claro. um tempo aqui, me restabelecer, assim, e E voltar. voltava. Mas a minha família nunca mais teve medo. Uhum. Porque agora tinha certeza que eu amava aquela criança mais do que qualquer coisa. Aham. E nunca tentaria
alguma coisa contra mim por causa dela, né? Aham. E aí a gente veio embora pra cá. Eu não queria vir. Chorei. Quando saiu a transferência pra cá, eu chorei muito, porque eu me adaptei na nova cidade. Aham. Era Em Progresso, daí? Progresso. E era uma cidade pequena, tinha 5.000 habitantes. Aham. Então era maravilhoso, eu amava estar lá. Ela estava numa escola boa, a educação era boa, a saúde era boa, era tudo, era outro universo. Então eu amava estar lá. E aí Mas você já tinha pedido? já tinha pedido a transferência pra cá. Meu Você marido tinha apaixonado pela cidade. mais ou menos, porque meu marido queria pra ficar perto da família Sim. dele aham. de novo e tudo mais, tá. Aí, o dia que saiu... Só que eu achei que ia demorar muito Claro. pra sair a transferência. Não demorou. O dia que saiu a transferência, eu chorava. E ele dizia, Indriele, pelo amor de Deus, para de chorar, que parece que tu tá vivendo um luto. E eu tô vivendo. Sim, eu vou sair daqui. Eu vou ter que ir embora. E aí, eu tinha a preocupação que a Cecília não ia se lembrar de Sim. nada do que E viveu ela tava lá. com quantos Porque ela aninhos? tava com 2 e pouquinho. Bah. Eu não ia se lembrar de nada que viveu lá. E aí eu registrava tudo. Aí a gente veio. Aí eu queria muito ter outro filho, né? Não queria com tanto tempo de diferença. Aí o dia que saiu a transferência, ele disse: tá, agora a gente vai poder ter outro. Eu, tá, então tá. Foi o que me deixou ok pra vir pra cá de volta. Aí a gente chegou, botou a Cecília na escola. E aí, todos os dias, quando eu vou levar ela na escola, vamos agradecer? Vamos agradecer. Aí eu agradeço pelas coisas. Vamos agradecer pela nossa casa, pela nossa família, tudo mais. E ela começou... E pergunto pra ela, né? O que tu quer agradecer? Sim. Eu quero agradecer pelo meu irmão. Que irmão, amor. Cecília. Que irmão, minha filha. Eu quero agradecer pelo meu irmão. Todos os dias, aquilo. Eu quero agradecer pelo meu irmão. Aí chegou um dia que eu falei, filha, olha só. Não tem irmão. E se tu quer um irmão, então tu pede. Eu quero pedir pro Papai do Céu um irmão. Tá, então tá, mãe. Aí, a partir daquele dia, eu quero pedir pro Papai do Céu um irmão, quero pedir pro Papai do Céu um irmão. Começou a contar na escola. Tem um neném na barriga da minha mãe, e não sei o quê, não sei o quê. E a professora me chamou. Indriele, tu tá grávida? E eu, não, por quê? Porque a Cecília tá contando pra todo mundo Que tu tá grávida. que tem um neném na tua barriga. Eu, tá. Tá. Não, mas não tô, tá. Aí, passou uns dias, eu pensei, vou fazer um teste de gravidez, porque ela tá falando Só por descargo de muito. consciência, Ela assim. tá falando muito, falando na escola, e eu tô tendo que dizer isso pras pessoas, não tô. Sim. Tava grávida. E tu não tava sentindo nada, tava Não, de boa, tava assim. super bem. A gente descobriu tão cedo. Ela descobriu tão cedo. Ela avisou, né? Que não pegava nas ecos. Eu fiz Imagina. várias e não pegava. E eu tava, meu Deus, eu acho que não é, né? Sim. Até que, apareceu. Aí depois ela disse, mãe, é um menino? Tá, então tá, minha filha, é um menino. Sim, nesse ponto já, nessa altura já não a gente duvidava de só mais nada. acreditava. É um menino, minha filha, é um menino. Tá, então tá. Aí era um menino. E ela tem uma ligação tão forte com ele. Não teve aquela função de ciúme. Não teve nada, porque ela simplesmente desejou muito ele. E veio. E veio. Agora ela tá... Essa semana ela ainda falou, mãe, quero uma menina agora. Eu, Não, não. Não vai acertar todas, Não, deu, não tem mais irmão, minha filha, era esse que tu queria, e deu, acabou. Não, mãe, mas é que já tem um menino agora, eu quero uma menina. Não tem menina. E são 6 anos de diferença? São 3 anos. 3 aninhos. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tá, então, e lá nessa cidade que tu morou, tu tinha a tua empresa ou tu veio colocar aqui depois? Eu comecei em Progresso. Lá que tu teve a ideia de... Porque aí lá eu já consegui fazia a aqui? escola. Não. Aqui eu trabalhava com o que a minha irmã trabalha hoje. Aí quando eu fui embora, eu vendi a empresa pra ela. Tá, entendi. Aí ela seguiu. E aí eu coloquei a empresa lá quando eu consegui a escola pra ela. Que aí ela ia pra escola e eu conseguia trabalhar. Aí eu fui trabalhando aos poucos. Aí quando vim pra cá e consegui expandir um pouco mais, né? Mas é muito legal, né? Essa questão. Por um lado, assim, a pandemia também ajudou um pouco isso aí das mulheres, das mães, assim, acharem alguma coisa pra trabalhar em casa, assim, né? Com certeza. Aproximou bastante, né? Indriele, aí tu trouxe pra nós
um evangelho, né? Só deixa eu contar mais uma coisa. Claro, não, o tempo é teu. Deixa eu te contar mais uma coisa. O Lauro, Até duas, quando nasceu, chorava muito. Chorava. A Cecília foi um bebê muito calmo. E o Lauro chorava horrores. E a gente não descobria porque aquela criança chorava tanto. Levamos no gastro, levamos nisso, levamos naquilo. Ele tinha a língua presa. Alergia à proteína do leite. E ainda tinha uma unha do pé encravada. O dedão nasceu encravado. E aí... Isso, bebezinho de meses? Sim, dias. A gente descobriu tudo isso, acho que ele tinha nem um mês. E aí, a minha sobrinha mais velha também tinha alergia à proteína do leite. E a minha irmã curou ela com a quaresma de São Miguel Arcanjo. E foi bem no período ali que ia começar a quaresma e eu vou fazer, porque eu preciso curar essa criança, não é possível que ele chore tanto. Porque aí desestruturou toda a nossa família, toda a nossa casa, porque era um bebê chorando 24 horas por dia. Claro, pobrezinho. E a Cecília dizia, mãe, ele só chora, mãe, ele só chora. Tá, e como é que vocês descobriram o negocinho da unha e do... A unha começou a inflamar. E a língua presa, a médica falou, a gente teve que fazer o corte na língua. Fizemos o corte. Que é aquela coisinha que tem embaixo, não? Isso, embaixo da língua. Com um mês, eu acho, ele já fez o cortezinho na língua. E mais alergia à proteína do leite. Que aí eu tirei tudo da minha dieta e segui amamentando. E aí eu fiz a quaresma de São Miguel Arcanjo. Todos os dias, morrendo de cansada. Eu rezava. Eu acho que com 20 dias ele estava curado. Ei, que poder. E eu vou terminar, mas eu tenho certeza que ele tá curado. E aí, terminei. Ele tava realmente curado, nunca mais precisei nada. Ele é uma criança forte, saudável. E eu digo que eu carrego a minha família na oração. Porque... Pra mim até... o meu marido esses dias me falou, Indriele, rezar desse jeito não resolve. Resolve. Tu é a testemunha que resolve. Resolve, tu não tem ideia o quanto resolve. Porque em todos esses momentos eu rezei. Eu rezei. Se eu tô aqui hoje porque eu rezei. Rezei muito. Não, e assim, eu vou te agradecer, claro, depois, né? Mas esse teu testemunho, assim, que a gente enfrenta também um pouco, assim, em casa, né? Essa questão de depressão, né? Claro, não tão forte, assim, quanto a tua. Mas, infelizmente, hoje, muita gente ainda... E não só as pessoas mais velhas, né? Que tem um certo preconceito. Eu acho que até nem é meio cultural, assim. Não é nem culpa deles, eu acredito, né? Mas até pessoas mais novas, né? Da minha geração, da tua, assim, ainda levam isso como falta do que fazer, como bobagem. É verdade. Né? E é uma pena, porque talvez só a gente sentindo na pele, às vezes, pra saber o que realmente é, né? É uma doença tão séria, né? E que as pessoas não levam. Porque, não sei, posso estar falando bobagem, tu pode ter mais propriedade de falar. É uma doença, assim, ó, que tu não tem escoriações, tu não tem febre, tu não tem dor física, né? Que eu digo. Então, talvez isso ajude um pouco as pessoas a dizer que é falta do que fazer, que é... Falta de Deus. Falta de Deus, e tu prova que não foi falta de Deus, muito pelo contrário, né? Foi as tuas orações também que te ajudaram muito, né? A tua fé. Sim, e também ele me permitiu descobrir o que eu estava sentindo na casa dele. Ouvindo um testemunho. Viu só? E ali quando tu falou do terço também, né? Que sente, né? Que Cristo não te abandonou. E realmente, né? Pra gente que tem fé mesmo, assim, que acredita. E no poder da Eucaristia também, da Santa Missa, né? Da gente acreditar muito da Quaresma. E infelizmente... Sim, agora estamos vivendo, né? A Quaresma. Isso. E a gente vive quantas provações na Quaresma, né? Porque a Quaresma é um período... É meio que o portal, assim, meio que se abre, né? Porque é onde o inimigo, ele vem e ataca, né? Porque pra ele é muito desafiador, assim, né? Porque é onde as pessoas fazem jejum, fazem sacrifícios, muitas orações. Então, pra ele é um troço terrível, né? Então, ele tenta atacar de tudo que é fora. Em casa mesmo, eu e a Michelle, somos nós dois, mais as duas gurias, né? Quando acontece algumas coisas meio
meio estranhas, assim, em casa, né? De briga das crianças, coisa assim. Cara, a gente ajoelha e começa a Ajoelha e rezar. Porque, a gente reza. sabe, porque não é uma É. coisa que é comum, entendeu? Sim, Pra quem tem fé, assim, quem acredita, tu nota, né? sim. Que é algo que vem de fora, assim, né? Mas tá, fechando esse parênteses, assim, né? Que era, tipo, particularmente, eu sempre agradeço as pessoas, assim, por terem vindo, por ter confiado no nosso programa, mas particularmente por ter me ajudado também, né? Nessa questão, assim, né? E aí o teu evangelho é Josué, capítulo 1, né? Isso. Versículo 9. 9. Quer que eu leia? Pode ler. Então, Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te ordenei, se firme e corajoso. Não, desculpa, é uma pergunta. Não te ordenei, se firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque Javé, teu Deus, está contigo, por onde quer que andes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse é a passagem que teve comigo Uhum. todo o tempo. Todo o tempo eu pensava, preciso ser forte e corajosa, ser Uhum. forte e corajosa, ser forte e corajosa. E tu foi, Graças a né? Deus. Mesmo tendo tuas Graças a Deus. derrapadas, Sim, tu foi, né? sim, porque hoje a gente tem o caos, né, de 2 crianças tão pequenas em casa. Uhum. E é um desafio a rotina, tudo mais. E tem dias que eu peço, Jesus, me ajuda, porque hoje eu não vou Uhum. conseguir sem a tua ajuda. Me Aham. ajuda, acalma essas crianças. Acalma essas crianças, me Seu Miguel, ajuda. faz a tua função. Isso, Ah, isso. que legal. Bom, André, eu queria te pedir, caso tu queira deixar alguma mensagem, te agradecer agora, assim, em nome do programa, né, mais uma vez pela confiança, por ter vindo dar a tua cara, assim, falar, e com certeza é por Deus, né? Com certeza. Com certeza é por Deus, porque tu sabe que o teu testemunho vai estar ajudando muitas pessoas, sem certeza. Não só quem tem esse problema, mas também eu acho que quem convive, né? Uhum, E talvez, por aquilo que eu falei, pense que não é nada demais, sim. né? Que é só uma falta de ocupação. Eu queria ver se tu quiser deixar alguma mensagem, alguma Bom, coisa uma pra coisa que alguém. eu levo pra minha vida é ser forte, corajoso e Uhum, tudo passa. Tudo passa. Assim como o que é muito bom passa, o que é muito ruim também uhum, passa. Isso é uma coisa que eu penso todos os dias da minha vida. Tudo passa, isso vai passar. Vai passar. com certeza. Temos fé. Pessoal, então, curtam, comentem, compartilhem. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu.